Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Primeiro vamos começar aí pistolando. Oi, gente. Muito putas. Sejam bem-vindos. Estamos bem putas, porque a gente já gravou esse episódio. E o que aconteceu, Isabela? A gente perdeu tudo por conta do meu computador de merda ou por causa do Audacity, um dos dois. Eu acho que foi mais o computador do que o Audacity. Ou Mas seja, enfim, não estamos procurando o culpado, estamos sim. Mas ódio desse computador. A gente já gravou esse episódio, a gente queria fazer esse disclaimer, que a gente já gravou esse episódio. É a segunda vez que a gente vai estar falando tudo isso. É a segunda vez que a gente vai estar falando tudo isso, mas é isso, né? 2019 aí, dando umas pancadas na nossa cabeça, até Nunca terminar. acaba. Parece que nunca acaba. Oh shit, here we go again. Shit, here we go again. Estamos aí nesse limbo entre Natal e Ano Novo. E hoje viemos aqui gravar o último episódio para vocês terminar de falar sobre o livro, né? Falar sobre o último capítulo e sobre a conclusão e o pós-fácil também da autora. E, enfim, é isso. A gente estamos juntas aqui gravando diretamente de Curitiba, né? Porque a Isa veio pra cá pra passar o Ano Novo. Amanhã a gente vai pra Superagui com nossos amigos. E enquanto a gente não viaja, estamos aqui gravando para vocês e aproveitamos para fazer esse último episódio e refletir também, né, sobre o projeto. A nossa ideia é fazer, falar sobre o último capítulo do livro, que é o 9º, né? Ele se chama Androginia, Fuder e Comunidade. E também falar um pouco sobre a conclusão e o pós-fácil do livro e um pouco sobre a nossa experiência esse ano com o podcast e o que esperar do ano que vem. Fazer meio que um final, assim, pro ano. Uma season finale. Uma season finale, exato. Porque ponto final. Essa vai ser considerada a final da primeira temporada, mais ou menos. É que podcasts meio que são organizados por temporadas. Podem ser organizados. E aí a ideia é no próximo falar de outro livro, né? Começar um outro livro, começar a falar de outros assuntos também, que ainda também estejam dentro da teoria feminista. Então, enfim, estamos com várias ideias, várias coisas pensando aí. Então, vamos entrar aí. Último episódio, roda a vinheta. Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Hoje a gente vai continuar falando sobre a androginia, que a Andrea tanto falou no outro capítulo, né? No capítulo passado, que a gente discutiu no outro episódio. Ela continua falando sobre essa noção de quebrar os estereótipos de gênero, de você abolir o gênero, né? Basicamente, as noções sobre o que é o homem, o que é a mulher, e para que todos os seres humanos possam ser mais livres, mas principalmente as mulheres, né? Que são quem são oprimidas por todo esse contexto, né? Sim. Que são muito mais oprimidas, enfim. E então ela já começa falando, né? A descoberta claro, que homem e mulher são ficções, caricaturas de construção social. Como modelos, eles são redutivos, totalitários, inapropriados para o se tornar humano. Como papéis, eles são estáticos, degradantes para as mulheres, sem saída para ambos homens e mulheres. A cultura, como nós conhecemos, legisla esses papéis fictícios como normalidade. Desvios são sancionados, comportamentos sagrados são desordem de gênero, criminalidade, assim como doentes, nojento e imoral. Heterossexualidade, que é propriamente definida como comportamento ritualizado, construído na definição polar, e as instituições sociais relacionadas a ela, casamento, a família, a igreja e todas as outras, são a natureza humana. Ou seja, ela está falando que, como ela já comentou nos outros capítulos, né, homens e mulheres, o que é o homem, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, são construções sociais, são ficções, caricaturas, e que tudo isso é muito prejudicial para todos os seres humanos, né, que estão na Terra. Sim. Porque a gente já falou bastante nos outros episódios sobre estereótipos de gênero e como eles danificam todo mundo e, claro... Fazem mal para todo mundo. Fazem mal para todo mundo e, claro, muito mais para mulheres, que sofrem muito mais com isso. Mas, assim, também não é uma coisa boa para os homens, né? Também não tá deixando eles se expressarem, enfim, vários outros problemas. Então, ela reforça, né, que são construções sociais que a gente tem que acabar com elas. E aí, ela também fala muito sobre essa noção da heterossexualidade enquanto a norma, né? Que a gente fala de heterossexualidade compulsória, heteronormatividade, porque basicamente
o mundo inteiro. Que são conceitos que a gente pode também entrar depois, né, pra explicar melhor. Pra explicar melhor eles. Mas basicamente também, né? é tipo, o mundo inteiro tem que ser heterossexual. Essa que é a norma. Tipo, exato. isso que é o certo. Se qualquer coisa que foge disso é diferente. Um pouco daquilo que a gente até tinha falado anteriormente, quando gravamos esse episódio. O episódio perdido. O episódio perdido. Sobre como casais LGBTs não têm referências, né, de pessoas LGBTs, as pessoas simplesmente não têm referências. Então, pra você se descobrir LGBT, bissexual, gay, lésbica, até mesmo trans, é difícil, né, porque a gente só tem uma visão de, tipo, a mídia, os livros, séries, filmes, etc., TV no geral, só mostram um tipo de casal, só mostram um tipo de felicidade, só mostram um tipo de amor mesmo, de você ser feliz. Então é super comum você ver, tipo, pessoas, por exemplo, bissexuais não descobrindo que são bissexuais até muito mais tarde na vida. Você ver, por exemplo, meninas lésbicas que nem sabiam que era possível. Acho que até a Lui Ponto fala isso no vídeo dela, que ela não sabia que era fisicamente possível beijar uma mulher, tá ligado? Sim. Por quê? Porque a gente cresce, tipo, os contos de fada, como a gente já falou aqui, as novelas, todos os filmes, tudo, tipo, o que a gente tem na nossa cabeça e muitas vezes, na grande maioria das vezes, na nossa família como referência, né? É o casal heterossexual, é só ele que existe, são só as pessoas heterossexuais que existem. E aí, hoje em dia isso tá mudando um pouco, claro, eu acho que a gente tá tendo uma mudança aí, né, na cultura, de, né, se mostrar um pouquinho mais de casais LGBTs e tudo mais, mas a heterossexualidade continua sendo a norma e provavelmente vai continuar sendo por muito tempo. Sim, né? é tipo, tanto que quando tem algum LGBT é tipo, a diversidade, é o diferente, sabe? Tipo, a heterossexualidade continua sendo normal. Se você não é heterossexual, você é diferente, você é LGBT, tipo, você é o outro, né? Como tudo aquilo que a gente já falou sobre o essencial e o outro. Na nossa sociedade, o ser humano normal, entre aspas, né, essencial, é o ser humano heterossexual, porque essa é a norma. Então, ela vai comentar que a heterossexualidade é a norma, assim como a família, o casamento e as suas instituições. Porque ela não tá falando só de heterossexualidade no sentido de, tipo, eu sou uma mulher e só me sinto atraída por homens. Tipo, isso tudo bem, sabe? Várias pessoas são heterossexuais, no sentido de, tipo, só serem atraídos pelo sexo oposto. Mas ela tá querendo dizer na heterossexualidade como a instituição heterossexualidade. Como aquele relacionamento que já vem com todas as normas já ditas, que é muito o que a gente fala quando a gente começa a falar sobre essa questão de, tipo, um amor mais livre, outras formas de se relacionar. Que quem tá num relacionamento com gênero oposto já existe como se fosse, tipo, um padrão do que você tem que seguir, tá ligado? Você tem que namorar, você tem que morar junto, daí você tem que casar, você tem que ter filho, tipo, já existe um roteiro. Então, ela meio que, tipo, obviamente ela não está falando que você tem que fingir que não é atraído pelo sexo oposto. É óbvio que não, né? Pelo gênero oposto. Claro, né? Se você se sente atraído, você se sente atraído, mas, tipo, sempre tentar ter relações mais igualitárias e que não necessariamente seguem esse roteiro pré-estabelecido. Porque isso, a heterossexualidade não é só isso, só a atração sexual, né? Na nossa sociedade ela traz várias normas, ela traz, por exemplo, monogamia, casamento, relações pautadas em hierarquias e desigualdade, então tem todas essas tretas. Então, por isso mesmo ela fala que o normal é a heterossexualidade, a família, o casamento, e essas instituições são todas baseadas nisso tudo, né? Já a transexualidade, a homossexualidade, e aí já entra, né, coisas um pouco estranhas. E o incesto e a bestialidade são consideradas perversões e coisas que estão fora da norma, né? E aí a gente acha estranho, né, porque ela tá meio que colocando homossexualidade e transexualidade no mesmo balaio, assim, que incesto e bestialidade. Então, assim, chega o ponto em que a gente tem que falar, assim, que é um capítulo um pouco curioso do livro, que a gente teve um pouco de dificuldade de compreender em algumas partes, assim. Mas a gente tem que manter em mente que a Andrea tá falando da sociedade que ela quer pro futuro, utópica. A gente vai entrar nesses tópicos mais a fundo depois, mas é um pouco estranho. A gente começou até, enfim, da outra vez que a gente gravou, né? A gente começou também falando sobre isso, esqueci de falar aqui que, cara, a Andrea Dworkin é uma autora que não é traduzida no Brasil, né? A gente tá usando uma tradução livre feita pela Carol Correia, a Anja maravilhosa, que traduziu aí pra gente. E a gente não tem muitos estudos, muitos textos sobre o trabalho da Andrea aqui no Brasil, e mesmo lá fora, sobre o woman hating no geral, né? Então, a gente não achou muito texto de apoio e tudo mais para entender melhor essas partes. Então, tem muita coisa que a gente ficou um pouco confusa. Essa é a nossa visão sobre o livro. Obviamente, não estamos falando que está certo. Pode ser que a gente acabe falando alguma merda, e se a gente falar, por favor, nos corrijam.
quem entende mais, né, de Andrea Dworkin ou de feminismo radical no geral. Mas, enfim, tem algumas partes desse capítulo que a gente ficou um pouquinho confusa, né? Mas vocês vão ver ali mais pra frente, quando a gente entrar nesses tópicos. A gente vai falar depois de cada um desses tópicos, né, que a Andrea fala que são, tipo, considerados desviantes da norma. Mas agora, né, no início, ela dá um pouco um panorama sobre... Ela retoma aquela noção, né, da mitologia andrógena, que a gente tanto falou no outro capítulo, que fala que e da abolição de gênero, né, que seria essa androginia. Toda vez que ela tá falando de androginia, ela tá falando basicamente de abolir o gênero, né, de não ter nem homem nem mulher, não de criar, por exemplo, um terceiro gênero que seria o andrógeno. Eu acho que é bom sempre classificar isso. Aí ela fala que... Pra quem, sei lá, não ouviu o episódio anterior também, né? Sim. Que essa figura mitológica, né, da androginia é a liberdade que nós queremos, a antítese dos pressupostos que nós temos sobre o gênero, né? A abolição do gênero, das noções do que é um homem, do que é uma mulher. E por isso ela entra primeiro nas questões de biologia, falando sobre se existem só 2 sexos biológicos, né, que é uma grande discussão, e tipo... Sobre a construção social em torno disso, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que que além do gênero ser uma construção social, o sexo também seria, assim, a biologia do ser humano. Então, a autora, ela traz uma noção de multissexualidade, que seria basicamente a gente pensar na biologia não como macho e fêmea sendo totalmente polares e opostos, mas sim como eles sendo muito mais parecidos e focando muito mais nas semelhanças deles do que nas desigualdades. Então, ela traz vários pontos sobre pessoas intersexo, sobre questões de, tipo... os corpos masculinos e femininos serem muito parecidos, na verdade, mais parecidos do que diferentes. Mais do que a gente imagina, né? Exato. Tipo, quando as pessoas falam, isso é muito engraçado. Toda vez que as pessoas falam questão de hormônios, como se só mulheres tivessem hormônios, sendo que os homens têm os mesmos hormônios, só que não na mesma quantidade. Enfim, várias questões aí, né? E ela tenta trazer essa visão bem diferente. A gente sabe que é muito importante a gente falar das diferenças ainda hoje em dia. É que, assim... Nesse capítulo, ela não tá falando da materialidade do que a gente sofre hoje em dia, como ela tava falando nos anteriores, nas outras partes do livro. Ela tá falando do que seria o ideal. Então, sim, a gente entende que é importante falar dessas diferenças biológicas, porque as mulheres são oprimidas pela sua biologia, isso é um fato, né? Pelo fato de terem filhos, enfim, toda a questão dos direitos reprodutivos e tudo mais. Mas também é importante a gente olhar para o fato de que não somos tão diferentes assim, sabe? Você justificar as questões sociais pelas biológicas não faz sentido. Porque tem vários fatores que homens e mulheres são parecidos, tem várias pessoas que fogem dessa norma, tem, né, pessoas... Tem várias coisas que podem acontecer na natureza diferente, que ela vai chamar de a nossa natureza ser multissexual, né? E não só essa polaridade binária, como as pessoas estão descobrindo mais hoje em dia. Mas o que isso significa culturalmente falando, né? Porque a nossa cultura sempre ignorou essa parte, falou, não, é homem, é mulher. Tipo, sempre criou só esses dois e dividiu, e um é o oposto do outro, esses né? polos opostos, como ela fala. E aí ela fala, essa informação corre o risco de transformar a biologia tradicional da diferença entre os sexos na biologia radical das similaridades no sexo, né? Depois que ela fala sobre todas as informações sobre como a gente é muito mais parecido do que a gente acha, né? Entre homens e mulheres, fêmeas e machos. Isso não quer dizer que há um sexo só, mas sim que há muitos elementos de prova que é pertinente aqui e é simples. As palavras masculino e feminino, homem e mulher, são usadas só por não existirem outras. Então, basicamente, ela tá falando que, assim, não é que existe só um sexo. Claro que há diferenças entre o corpo de um macho e uma fêmea. Tanto de animais, tipo, não humanos, quanto humanos, sabe? Muitas vezes há essas diferenças. Que é o que ela vai chamar do multissexual, né? Dessas diferenças, não é ignorar que elas existem, mas que na verdade elas são muito mais diversas do que esses dois que a gente chama, porque existem várias coisas diferentes que podem acontecer, tipo contagem diferente de hormônio, de cromossomos, tem gente que tem cromossomos só que na verdade a cultura não se importa com isso, né? Ninguém tá vendo seus cromossomos, obviamente as pessoas na materialidade, na vida real, é como você se porta, né? É a sua passibilidade. Então, enfim, né? Aí entra várias outras questões, mas ela argumenta que homens e mulheres são muito semelhantes e a biologia não devia colocar a gente em polos opostos e não devia ser a justificativa
pra um ser hierarquicamente acima do outro. Porque a gente sabe que a biologia é utilizada pra dizer que corpos femininos são inferiores do que os masculinos, né? Todo aquele rolê de, mulheres têm cérebro feminino, homens têm cérebro masculino, e os cérebros masculinos são muito melhores, e blá, blá. Então ela tá querendo argumentar... Também que nem a gente falou antes, é uma ciência que foi criada por homens brancos, então já foi utilizada a favor do nazismo, do racismo, etc. Tudo. Não é nada neutra, né? Então ela tá querendo argumentar que tem muitas outras variáveis que não é tão preto no branco, tipo, macho é assim, fêmea é assim. Que tem muitas coisas entre isso, e aí ela traz um conceito muito interessante também, que ela fala sobre... a questão de que, de fato, há poucos hermafroditas, né, que ela fala, mas que, na real, seriam intersexos, né, pessoa intersexo, hoje em dia, porque essa palavra não é mais utilizada, né, na sociedade em comparação com machos e fêmeas, né, pessoas que são realmente, biologicamente, digamos, definidos como machos e fêmeas, mas que também tem a questão da seleção cultural. Então, as pessoas que não são 100% macho ou 100% fêmea, são marginalizadas na nossa sociedade, né? Por exemplo, pessoas intersex mesmo tem toda a questão de que quando nascem o médico já faz uma cirurgia, já fala pro pai, você vai criar como homem ou como mulher? E não existe essa liberdade pra, tipo, não, vou criar ele ou ela da forma que ele quiser, sacou? Tipo, não, você já tem que definir pro seu filho tem muito como ele nasce. menos variedades, porque a gente não reconhece essas variações, exato. na verdade, né? Não é porque elas não existem. Que ela fala que é uma seleção cultural, que diferentemente da seleção natural, que seria pra melhorar a espécie, essa é pra defender as normas culturais existentes na nossa sociedade e deixar de fora da sociedade as que desviam dessas normas, ou seja, pessoas marginalizadas, né? E aí... ou seja, pessoas marginalizadas, né? Então, nós podemos presumir que, né, nas palavras da Andrea, ela fala que há uma grande quantidade sobre a sexualidade humana ainda a ser descoberta, e que a nossa noção sobre dois sexos biológicos distintos, completamente distintos um dos outros, tipo, um em um polo e outro em outro, não pode permanecer intacta. Com a evolução da biologia, a evolução das ciências, a gente vai reparando, e com a evolução da nossa cultura no geral e das nossas... enfim, nossos estudos e vivências, a gente vai reparando que não é bem assim, não é completamente definido o macho e a fêmea, e que tem muitas outras questões aí no meio que ainda precisam ser estudadas e analisadas, sabe? Que a gente sabe que tem pouco que a gente sabe, a gente ainda precisa saber muito mais sobre a sexualidade humana e sobre os nossos corpos e tudo mais. Então ela comenta que a gente, né, ela nos define enquanto seres multissexuais, e ela fala que pra gente poder explorar de verdade essa nossa multissexualidade, se adequar à nossa multissexualidade, a gente precisa redefinir totalmente os cenários do comportamento sexual humano e as nossas formas de viver em comunidade. Assim. Que daí ela vai entrar em todos os tópicos e começar a falar como seria, né, essa sociedade ideal, e começa a analisar aí alguns tópicos que a gente já mencionou ali em cima, um por um, assim, começa a falar sobre eles, né, em relação à sexualidade, o que seria essa comunidade andrógena que ela imagina que seria o ideal que a gente tem que lutar, né, pra atingir. Porque, segundo ela, ao redefinir essa sexualidade humana, ou por defini-la corretamente, né, dessa forma, se a gente se visse como pessoas multissexuais, nós podemos transformar o relacionamento humano e as instituições que buscam controlar esse relacionamento. Ou seja, a nossa sexualidade, o jeito que a gente enxerga ela, o jeito que a gente se relaciona uns com os outros, está totalmente, né, conectado com as nossas instituições da sociedade. E para que a gente realmente viva a nossa sexualidade do jeito que ela é enquanto seres multissexuais, a gente precisa mudar essas instituições. Não tem como continuar vivendo numa sociedade... porque elas não nos dão a liberdade, pautada nisso, pautada no patriarcado, no racismo, no machismo, enfim, tudo isso que não dá essa liberdade pra gente ser quem nós, seres humanos, somos de verdade, assim. É basicamente elas são baseadas numa hierarquia de um em cima do outro, né? Então, como acabar com isso e por que acabar com isso, né? Tipo, o porquê ela já respondeu nos outros capítulos em relação a toda a opressão que as mulheres sofrem, quando ela estava mostrando, tipo, né, qual que é o resultado disso e por que a gente tem que pensar em mudar. E agora ela vai meio que falar o como que seria essa mudança, né? Enfim, o primeiro tópico que ela vai falar, então, é sobre a questão da heterossexualidade, onde ela vai definir como um comportamento ritualizado construído sobre a definição de função polar, ou seja, o relacionamento heterossexual, ele é construído em cima da mulher ser diferente do homem, né, e dos estereótipos disso, do homem tem que cuidar da mulher, do homem ser o principal, né, do homem ser o patriarca da casa,
da mulher ser a submissa, da mulher precisar de ser cuidada, dela ser a mais frágil e tudo mais. Não necessariamente, né, obviamente hoje em dia as pessoas já estão questionando um pouco, mas as instituições que regem esses relacionamentos, né, o casamento, o Estado, a igreja, ainda estão aí, elas ainda são baseadas, é só você ver todo o conceito de amor romântico e tudo que falam nos casamentos religiosos, tá ligado? Que tem tudo a ver com, a mulher tem que servir ao homem, a mulher tem que ser submissa ao homem, os dois, ou mesmo quando não é nesse nível, quando já é um pouquinho mais atualizado, porque as pessoas acham isso um absurdo, ainda é aquela coisa de, os dois têm que virar os dois corações que viram uma pessoa, porque as pessoas se amam. Exato, porque tem que ser um só, e você tem que viver pelaquela pessoa e morrer pelaquela pessoa. E perde a sua individualidade, então ela vai entrar em várias questões, né? Ela fala relações sexuais com homens. Parte é boa. Essa parte é muito boa. E olha, é a Andrea que tá falando, não é a gente, tá bom? Sobre se relacionar com homens, que a gente sabe que é difícil e é foda. E nessa época, em 1975, ela já estava falando isso, né? Então imagina hoje, quase em 2020. Ela fala, relações sexuais com homens como nós os conhecemos é cada vez mais impossível. Ela exige um abortamento da criatividade e força, uma recusa da responsabilidade e liberdade, a amarga morte pessoal. Significa restante das vítimas para sempre aniquilando toda a autoestima. Significa apresentar o papel feminino incorporando masoquismo, auto-ódio e passividade, que são fundamentais para isso. Um comportamento heterossexual convencional inequívoco é a pior traição da nossa humanidade comum. E, tipo, ela tem razão, sabe? Que se você parar pra pensar em todas as mulheres que você vê se relacionando com homens, sabe? Até hoje em dia, que a gente acha, a gente é muito moderna, muito empoderada, muito livre. Isso é muito comum, sabe? Sim. Você ser submissa e você se anular. Você se anular, isso é bem comum. Não necessariamente ela tá falando, claro, que a gente tem que evitar isso. E eu acho que, ok, existem formas saudáveis de fazer isso. A questão é construir esse relacionamento desconstruindo todas essas noções, né, da polaridade, de um ser diferente tendo a noção do outro. de que você tem que desconstruir isso. Tendo a noção que é uma batalha diária você desconstruir isso, porque é uma relação que o poder é desigual, né? Porque você tem um homem e uma mulher e o poder é desigual perante a sociedade. Então, entrando nisso, assim, ela fala, não quer dizer, obviamente, que homens e mulheres não possam ter relações sexuais, ou, enfim, afetivas, né? Mas sim que estas quase sempre mantêm os papéis de gêneros bem definidos. No entanto, se o sexo for livre dos papéis sexuais, ele será livre e andrógeno. Ou seja, na sociedade ideal que ela imagina, sim, essas relações poderiam acontecer, mas elas não seriam um homem e uma mulher, seriam duas pessoas que se curtem, assim como de qualquer outro gênero, tá ligado? Assim como a heterossexualidade não seria mais uma coisa. Porque não seria mais uma questão. Essa instituição que é hoje em dia, sacou? Não seria essa coisa que, sabe, que, como eu falei anteriormente, né, a gente comentou, não é só uma questão de atração sexual e física e romântica, é também uma questão que uma instituição de status que traz várias normas e várias regras, várias coisas que você tem que as seguir. pessoas ficam assim, tipo, sério, as pessoas levam muito pro individual, mas quando a gente fala da questão de abolir casamento e tudo mais, é porque, cara, as pessoas que são casadas têm vários privilégios em cima de quem não é, tá ligado? Sim. E que era aquilo que a gente tava falando outro dia, né? Então, você colocar isso como essas pessoas estão em outro patamar porque elas colocaram a igreja e o Estado no meio do relacionamento delas, não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, se relacione o quanto você quiser, mas por que você tem que provar isso pra uma instituição? Ganhar privilégios. E ganhar privilégios por causa disso em cima das outras pessoas que não têm. Porque, né, um casal que não é casado é tratado diferente, né, pelo Estado e pelas leis. E a heterossexualidade traz todas essas normas, né? E aí ela fala que a homossexualidade, por exemplo, estaria mais próxima dessa questão da androginia, né, que é o que a gente tem que aspirar a ser nessa comunidade. Porém, em muitos casais hoje em dia, né, homossexuais, e a gente sabe que isso é verdade, há a reprodução desses estereótipos heteronormativos, essa noção de tipo, enfim, tanto da sociedade quanto às vezes das próprias pessoas do casal, sabe? De ficar tipo, um é passivo, outro ativo, um é a mulher, outro é o homem, ter relacionamentos abusivos. A própria sociedade cobra, né? Quem que é o homem da relação, quem que é a mulher da relação. Infelizmente, a gente vive numa sociedade heteronormativa, então é claro que as pessoas aprenderam a se relacionar de uma forma heteronormativa. Então, tipo assim, é difícil você mesmo, enquanto casal homossexual, tem que lutar pra quebrar esses padrões. Claro que eu não tô colocando no mesmo patamar que um casal heterossexual. É interessante que ela coloca essa questão que tá mais perto da androginia, porque pra ela a androginia seria a liberdade e a igualdade, né? Tipo, então, com certeza, é muito mais fácil você chegar perto da igualdade num casal de iguais, né? Obviamente não entrando na questão de outras opressões, por exemplo,
de classe ou de raça. É claro que, né, um homem negro com um homem branco é muito diferente, enfim. Falando só na questão de gênero, vai estar muito mais próximo de entender a sua vivência, de te entender e tudo mais, uma pessoa que era o seu gênero, né? Exato. Mas claro que a gente sabe que tem os comportamentos. Que os comportamentos não necessariamente vão reproduzir isso, porque as pessoas vão reproduzir a heteronormatividade, elas, né, nasceram e cresceram nessa sociedade. E ela é assim, e essas são as referências que elas têm. Mas é muito interessante, porque eu acho que todo mundo que ou é, né, gay, lésbica, bi e tal, ou conhece pessoas que são, acho que a gente vê muito de perto, assim, como é muito mais... como você não tem esses parâmetros já pré-estabelecidos, sabe? As pessoas se sentem, acho que, um pouco mais livres para se relacionar da forma que elas querem. Pelo menos eu sinto isso, assim, dos meus amigos, né, que são LGBT, que é muito mais fácil você construir os seus próprios parâmetros, não é necessariamente aquela coisa... namorar... morar junto, casar, ter filho, exato, tipo, a pessoa pode mais ter um livre, pouco mais de uma sabe? liberdade pra pensar em outras formas de se relacionar. Outras formas de se relacionar, eu acho que é muito mais fácil, as pessoas têm um pouco a cabeça mais aberta. Bom, não todo mundo, claro, né, eu acho que tem bastante a ver também com o local que essa pessoa LGBT ocupa dentro da sociedade, né, dentro de, tipo, o status que ela tem e tudo mais. Mas, no geral, né, eu concordo com a Andrea nesse ponto, eu acho que todo mundo concorda que, com certeza, relações que já não têm essa desigualdade, né, entre homens e mulheres, relações que são mais pautadas na igualdade, seja entre mulheres ou, né, entre duas mulheres ou entre dois homens, é mais fácil de você chegar no ideal que ela quer, que é o ideal que todo mundo deveria querer, que é esse ideal de igualdade, da androginia, né, onde todo mundo se encontraria ali, as pessoas teriam muito mais semelhanças do que diferenças, como sempre. Por isso mesmo, ela fala que é através do desenvolvimento dessa pansexualidade, né, que seria basicamente ir contra todas as normas da heterossexualidade e basicamente só se relacionar com quem você quiser se relacionar, independentemente do gênero. E, enfim, acabando com todas essas normas e essas instituições que são pautadas nessa heteronormatividade, é através do desenvolvimento dessa pansexualidade de alguém a seus limites, e ninguém sabe onde ou o que aqueles são, que se faz o trabalho de destruir a cultura para construir a nova comunidade. Ou seja, a nova comunidade não pode ser pautada na heterossexualidade compulsória e na heterossexualidade, né, normativa, como é a nossa de hoje em dia. Não tem espaço para isso, sabe? Se a gente vai realmente construir uma sociedade igualitária, onde todo mundo, né, vive tranquilamente sem estar numa hierarquia um em cima do outro, não tem como a nossa sexualidade ser do jeito que ela é hoje, sacou? E a sexualidade isso mudaria completamente, né? Porque a sexualidade está completamente ligada a todas as outras instituições da nossa cultura, sabe? Então, e a forma como as pessoas desenvolvem ela, né? Tem tudo a ver, assim, com a religião, com o casamento, com todas essas... com a igreja, com todas essas instituições que a Andrea vai bater muito contra, né? Isso, tipo, ela não acredita que elas podem ser facilmente reformadas por dentro, ela acredita que elas não devem existir, tá ligado? Então, assim, óbvio, né, que a gente tem aquele lado de comemorar quando um casal LGBT consegue se casar, porque ele vai ter os mesmos direitos que um casal hétero, mas idealmente ninguém deveria ter que se casar, sabe? Ninguém deveria ter que manter essa instituição, a gente tem que ser contra ela. Sim. Então, né, entra em todas essas questões. Depois, próximo tópico que ela vai falar, que pode ser um pouco polêmico, que sempre gera muitas polêmicas dentro da teoria e entre as pessoas que não entendem nada da teoria do feminismo radical, é a questão da transexualidade. E, enfim, eu acho que a gente tem que começar falando que, claro, podem existir muitas pessoas que podem pegar a teoria radical e distorcer elas para ser transfóbica, porque a transfobia está aí, as pessoas são escrotas, isso é normal, ao mesmo tempo que existem pessoas do movimento, né, queer, trans, etc., que sim são misóginas com mulheres feministas e que não deixam as pessoas, né, fazer críticas ao gênero, nem questionar as coisas, é o gênero, né, o que é o gênero, e se a gente pode abolir ele ou não. E já falam que tudo é ofensivo. Então, essa treta é complicada. A gente pode um dia entrar mais. A gente pode um dia entrar mais nessa questão. Existem vários lados, e daí surge alguma coisa que na internet que viraliza. Eu acho que, enfim, muitas pessoas feministas, ou que acompanham, né, os debates feministas e tal, principalmente na internet, devem acompanhar um pouco isso, devem saber um pouco do que a gente está falando.
Mas, basicamente, a visão da Dorkin é bem interessante, né? Porque como ela tá falando dessa questão da abolição do gênero, que deveria ser o que todas as feministas radicais têm em mente, né? Mas não necessariamente todas entendem isso. Mas que é o princípio do feminismo radical é esse, né? Você acreditar que as pessoas podem ser livres e não necessariamente têm que seguir um ou outro gênero por causa dos seus órgãos genitais. Então, para a autora, ela vai falar que a transexualidade é causada por essa definição polar de homem e mulher e que ela prejudica toda a sociedade por uma sociedade defeituosa. Ou seja, se a gente vivesse num mundo onde, né, não existe o gênero, onde as pessoas pudessem ser quem elas quisessem, não iria ter também essa questão da disforia do gênero, porque claramente as pessoas terem disforia de gênero e, enfim, se identificarem com o gênero oposto, quererem mudar de gênero e etc., fala muito sobre esse sistema hierárquico de gênero que existe e como ele não funciona, como ele não abrange as nossas individualidades e as nossas subjetividades. E, cara, se tem tanta gente que sofre com ele, seja mulheres sofrendo para entrar no padrão do que é ser mulher, seja uma pessoa trans que, enfim, não se identifica com aquilo e, sei lá, se mutila, tem depressão, e, enfim, todas essas questões que a gente sabe que acontecem, não só pela sociedade, né, não aceitar pessoas transexuais, mas pela própria pessoa também, né, sofrer internamente, se sentir mal com o corpo dela, sentir essa disforia e tudo mais. Disforia também é uma coisa interessante que tanto mulheres também têm, mas enfim, é uma coisa interessante para se pensar, né? Mas, enfim, o fato disso acontecer mostra muito, pelo menos para mim, assim, é perfeitamente claro como é um sintoma do fato de que esse sistema de gênero não funciona pra ninguém, sabe? Sim, tanto que ela fala que a transexualidade é causada pela sociedade ser defeituosa, sacou? Então ela define como uma formação particular da nossa multissexualidade geral, que é incapaz de alcançar seu desenvolvimento natural por causa das condições sociais extremamente adversas. Porque, né, basicamente, todos nós somos seres multissexuais, né, na visão da Andrea, mas a pessoa transexual, claro, tá sofrendo muito mais com as situações que ela foi colocada. Porque ela não consegue expressar, né, essa são multissexualidade extremamente dela. adversas. Então, ela também ressalta que todos os indivíduos trans estão em estado de emergência, estão sofrendo muito, realmente passam por várias coisas horríveis, são marginalizados na sociedade. Aqui a gente não tá também, tipo, vitimizando as pessoas como se não existissem pessoas trans felizes e tal, obviamente. Mas falando a realidade da maioria. Realidade, né? Comparando com uma pessoa que não é trans, obviamente... A gente conhece os dados. Né? A gente conhece os dados, a expectativa de vida é 35 anos, o mercado de trabalho não aceita, a pessoa tem que ser muito rica pra fazer... vai parar na prostituição. Exatamente. A pessoa tem que ser muito rica pra fazer as cirurgias, pra tomar hormônio, pra fazer toda a troca de nomes e não sei o que lá. Então a gente sabe que é complicado. É uma vivência extremamente complicada, extremamente difícil, que hoje em dia tá tendo um pouquinho mais de luz, assim, né, que as pessoas realmente estão sabendo um pouquinho mais sobre, porque tem pessoas trans na mídia falando sobre como é isso, mas ainda é muito difícil, né, e acho que vai ser por muitos anos também. Por isso mesmo ela fala que, cara, essas pessoas têm que ter disponível tudo que elas quiserem, tipo, a possibilidade de fazer cirurgia, de tomar hormônio, qualquer coisa. Ter essa assistência. Isso são medidas de emergência necessárias, né? Elas terem essa assistência que, inclusive, deveriam ser fornecidas gratuitamente nas coisas de saúde, enfim, pelo sistema de saúde de todos os países, porque são pessoas que realmente estão sofrendo muito e precisam dessas coisas para aliviar esse sofrimento, né? Para se sentirem bem. Então ela não tá relativizando e falando, é só pra acabar com o gênero, mas foda-se como as pessoas trans estão hoje em dia, sabe? Óbvio que não, óbvio que isso importa também. E se, né, na década de 70 já tava desse jeito, obviamente hoje em dia melhorou um pouquinho, mais ou menos, mas a gente sabe que ainda tá muito difícil, principalmente no Brasil, que é um país extremamente transfóbico. Sim. E, cara, a gente tem que levar esse debate a sério, sabe? O que me incomoda, tipo, das pessoas... Enfim, né, também do queer, quando tem essas discussões, é que as pessoas ficam nessas coisas da internet de gêneros Tumblr aí, inventando 30 mil coisas, enquanto tem pessoas realmente morrendo e realmente na prostituição, sabe? E a gente tem várias pautas em comum e várias semelhanças, e as pessoas, tipo, se apegam a coisinhas mínimas ou ridículas, ou nem entendem a teoria e já começam a atacar, sabe? Sendo que, tipo,
você vê que uma das maiores teóricas, Had, na verdade, falou super a favor de pessoas trans e entende essa urgência e essa necessidade dessa pauta. Em nenhum momento, eu vejo as pessoas falando, porque as Hads falam sobre abolir gênero como se fosse ser amanhã e até lá a gente faz o quê? Não é assim, tá ligado? Não, até lá a gente realmente lá a gente realmente dá o apoio que essas pessoas precisam. A questão é você... idealmente, né, não no país do Bolsonaro, mas deveria, né, estar dando o apoio que essas pessoas precisam, mas você, evitar falar sobre a questão das diferenças sexuais ou evitar falar sobre essa questão da abolição de gênero só porque, vai ofender os outros, eu também acho ridículo, tá ligado? Porque a gente tem que poder falar sobre a nossa teoria e entender ela, e estudar ela e tudo mais. Sim. Enfim, é complexo, E né? aí ela também fala que mudando todas as nossas instalações sobre homens e mulheres, né, mudando essa noção polar de que homem é assim, mulher é assim, e todos esses papéis de gênero, a situação social das pessoas transexuais será transformada e eles e elas, né, serão integrados na comunidade, não serão mais perseguidos e desprezados como são hoje em dia, né, não sofrerão mais a transfobia que sofrem hoje em dia, e por isso... Claro, porque, né, não teria gênero não como a gente teria essa conhece. questão, eles não seriam tipo, estão à margem da sociedade porque não são aquela pessoa heterossexual, cis e tudo mais. Então, a comunidade andrógena com a qual ela tá, né, sonhando e falando ali que é a utopia, nessa comunidade andrógena teria o fim da transexualidade como nós conhecemos ela hoje em dia, sabe? Sim. Não falando que seria o fim e ninguém mais sentiria, sei lá, disforia de gênero ou algo assim. Não sabemos, né? Porque não estamos nela pra saber o que vai acontecer. Estamos bem longe dela, infelizmente. Mas assim... Mas a questão é que você ter uma disforia dentro de uma sociedade que aceita tipos diferentes de sexo e gênero é bem diferente de você ter disforia dentro de uma sociedade que, fala, só existe esses dois. Se você não tá no oposto de um dos dois lados, você já se fode ali no meio, tá ligado? Isso pra qualquer pessoa que não reproduz estereótipos de gênero, uma lésbica, mais, entre aspas, né, vamos usar várias aspas, masculina, né, que não segue a feminilidade, por exemplo, ela também tá desviando das normas de gênero e ela também se ferra por causa disso, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade no geral. Agora, numa sociedade onde não tivesse esses estereótipos, qualquer um poderia se vestir e se portar da forma que quisesse, sabe? Não teria essa questão da disforia. Você poderia, independente do seu genital, usar a roupa que você quiser. Enfim, esse é o sonho, né? Que as pessoas pudessem ser livres para tudo isso, para ser elas mesmas e para expressar suas subjetividades e, enfim, a forma como elas querem ser, né? E aí depois ela vai falar sobre travestismo, né? Porque ela traz um parágrafo bem curtinho sobre o assunto, mas, assim, só um adendo. O que ela quer dizer com travesti é, crossdresser, ou então, talvez, drag queen, sabe? Mas ela tá falando de pessoas que se vestem como a pessoa do outro gênero, né? Porque ela não quer dizer travesti enquanto um gênero transexual, igual a gente usa aqui no Brasil. Exatamente. Na América Latina, né, pra falar. Tem que pensar que é uma escritora americana, né? Nos Estados Unidos eles falam de travestite, travestismo e tal, como... realmente só a questão de se vestir, de usar adereços, uma pessoa, né, que é um homem, querer, se vestir de mulher. Então ela também fala que quando papéis sexuais se dissolverem, o conteúdo erótico particular do travesti, ou crossdresser, né, se dissolve. Ou seja, na mesma vibe lógica, ali, mesma lógica que sobre a questão dos transexuais, que a partir do momento que você não tivesse gênero, não tivesse mais essa noção de homem é assim, mulher se veste assim, homem se veste assim, não teria mais essa noção de vou me vestir como uma pessoa do outro gênero porque eu gosto disso, é erótico, enfim, é sexy. Na verdade, seria você estar vestindo porque você quer vestir, não porque essa que é a questão, né? O que você quisesse. Que o que entraria aí nesses crossdresser, drag queen e tal, essa forma, né, de artística, assim, forma de expressão, existem diversas críticas, e eu super concordo, acho super válido, pela questão de, né, ser uma questão da comunidade LGBT, da comunidade gay, mas os caras, né, são homens e são extremamente misóginos muitas vezes e falam várias merdas quando estão, né, interpretando essas personagens femininas. Então, é meio complicado, porque, é bem isso, sabe? Se fosse uma sociedade como ela imagina, não teria essa questão, entendeu? Porque você não estaria se fantasiando do outro gênero. Porque não existiria esse outro gênero. Não existiria esse outro gênero. Você só ia estar usando uma roupa normal, uma maquiagem normal, como você quisesse. Né? E não seria essa questão
que acabam causando tantos problemas, né? Tipo, e que as pessoas tentam justificar tudo pela arte de, ai, não, mas é uma personagem, ai, mas é uma piada, ai, mas é isso, aquilo, mas a gente sabe que existem diversos problemas, porque, né, gays misóginos. Sim, claro. E aí ela vai pra parte que a gente começa a achar, assim, um pouco peculiar, estranho, e assim, como a Letícia comentou anteriormente, é meio foda, porque a gente não tem muito conteúdo, né, na internet, enfim, disponível pra gente sobre esse livro. A gente não tem, tipo, muitas reviews, muitos artigos, muita discussão sobre isso, principalmente não em português, né, que é o que a gente mais procura, tenta achar, né, porque afinal de contas, se a gente só passar, por exemplo, textos em inglês, né, nem todo mundo consegue ler. Sim. Mesmo que a gente consiga. Então, tipo, em português tem pouquíssimas coisas sobre a Andrea pra gente tentar entender um pouquinho melhor, porque ela vai falar agora sobre a questão da bestialidade, né? Sim. Porque, segundo ela, as relações sexuais entre seres humanos e outros animais é uma realidade erótica que, infelizmente, leva ao abuso de muitos animais, mas que não precisaria ser assim nessa nova comunidade. Então, aqui, só pra explicar melhor também essa questão do erótico que ela fala, não é necessariamente sexual, o erótico que a gente conhece, né? Ela usa o erótico pra falar da questão de toque, principalmente porque a gente não tem como conversar com os animais de forma, né? Tipo, se entender pela forma... É tudo pela forma não verbal, né? Então, esse erótico que ela quer dizer é, tipo, a gente tocar nos outros animais e tudo mais. Só que ela defende que, tipo, né? Não teria que ser como essa bestialidade que a gente conhece, né? Que a gente bem sabe... Né, a questão aí que o Brasil é um dos países... Como é? O país que mais produz pornografia de bestialidade. Fica aí uma informação pra vocês nesse podcast. Que eu não sabia também. Acho que foi a Isa que descobriu, né? Sim, velho, é horrível. Tipo, aqui tem muita produção de filmes com animais, assim, de filmes pornográficos com animais. E, véi, a gente sabe, né, que é uma coisa extremamente abusiva e escrota com os bichinhos. Não é tipo assim... Claro que ela tá falando de um mundo ideal onde a gente não abusaria dos animais, mas a gente sabe que a realidade da nossa sociedade hoje em dia é muito abuso animal, né? Enquanto uma pessoa vegetariana, 2 pessoas vegetarianas, podemos falar que, né, a gente sabe que a sociedade mata animais para consumo, para comer, por diversão, por esporte, por tudo, assim, porque o ser humano se considera superior aos outros tipos de animais, né? Então, claro que a parte de estuprar eles, ter relações sexuais com eles, também faz parte desse abuso, né? Mas o que ela tá falando... sociedade ideal que ela imagina, não teria isso, ser, né? Não precisaria ser isso. A gente poderia ter um relacionamento mais igual, até com os outros seres também, né? Porque eu acho que isso tá muito conectado quando a gente fala dessa questão do vegetarianismo, veganismo com o machismo e tal, né? Que tem várias autoras que vão fazer aí conexões, tipo a Carol, né? A política sexual da carne. Porque, de fato, as estruturas hierárquicas de poder, elas chegam em vários seres, né? Não é só em mulheres. Então, isso tá tudo muito conectado. A lógica da opressão, exato. De você, não equiparando, obviamente, mas são lógicas muito similares. Então, quando ela fala isso, é porque se a gente vivesse num mundo mais livre, né? Sem as opressões, né? Do capitalismo, do machismo e tudo mais... Seria muito mais fácil a gente também respeitar os animais como seres... Sim. Até porque a gente também é animal, né? Sim, ela fala que a bestialidade colocaria o homem como parte da natureza, não como superior a ela, que é o que a gente sabe que o homem acha que é hoje em dia, muito superior, o animal racional, enquanto como se os outros não fossem, né? E aí que nessa comunidade ideal, então, a bestialidade seria permitida... mas os animais seriam amados e respeitados, não seria uma questão de uma bestialidade ela tá abusiva. Redefinindo, na verdade, o que é a bestialidade, né? Ela não tá usando da forma como a gente conhece hoje em dia essa palavra. Por isso que é tão confuso, por isso que a gente falou que a gente ficou tão confusa lendo, porque, assim, não só pela questão da tradução também, mas é que realmente é estranho, tá ligado? É meio bizarro você chegar num tópico tipo bestialidade, calma lá, amiga, como assim? E não que ela esteja também equiparando, né? Obviamente, tipo, homossexualidade e bestialidade. Mas ela tá falando de coisas que infringem a norma. Então, é uma coisa que inflige a norma estabelecida pela sociedade. Não no mesmo nível, óbvio. Claro. Não da mesma forma, mas E a gente sempre tem que ter em mente que ela tá falando dessa sociedade ideal e não da nossa sociedade como é hoje. Enfim, não sei se eu concordo totalmente com esse rolê, porque eu acho... Tipo, eu não sei se isso seria possível um dia, se seria possível a gente realmente ter uma relação, tipo... Enfim, claro que é a utopia, né, de todos nós. Eu acho que não comemos carne, por exemplo, ter uma relação de igualdade com os outros animais. Mas, assim, essa questão do erótico, do sexual, eu já não acho
muito compreensível, mas enfim, é isso. Ela tá falando da sociedade que ela quer ter, que ela quer criar. E depois ela entra na outra parte, que é bem bizarra também, porque vai usar aí, né, de uma palavra de novo, que ela vai estar tentando ressignificar o que seria, que é a questão do incesto, né? Que você fica tipo, amiga, o quê? Calma, como? O quê? Basicamente ela fala que todas as relações humanas são eróticas, então por isso a relação dos familiares, né, a relação pai-filho, a relação mãe-filhos, enfim, não seria diferente, porque também é erótica e que tem que quebrar o tabu do incesto, porque ele causa várias outras repressões na sociedade e faz o pior trabalho da cultura, ensina mecanismos de repressão, internalização erótica dos sentimentos. Enfim, ela basicamente fala que a gente tem que acabar com o incesto, o tabu do incesto, né? Tipo, e poder, né, permitir ter incesto e tal, para que a gente acabe com a família, porque nessa sociedade que ela tá imaginando, a gente acabaria com a família também, então não teria mais a noção de que incesto é algo errado. A gente tem que falar de um também falando do outro, né? Que o próximo tópico é a questão da família, então para entender essa questão do incesto, né, que ela tá falando, que a gente entende que é extremamente horrível hoje em dia e problemática, e não estamos passando pano, não estamos falando da nossa realidade atual. A gente sabe, né, que as meninas são as vítimas de incesto e que isso é extremamente comum no Brasil, mais do que a gente acha, na verdade. Tipo, quando você começa a ver dados e pesquisas, você fica extremamente horrorizada e assustada, né? A Isa chegou a estudar sobre isso também no TCC dela, que é sobre pornografia. E a gente sabe que tem muita erotização do incesto, né? De como ele é utilizado na pornografia como uma coisa erótica. Tipo, ai, é diferente, ai, é proibido, então é sexy, não sei o que lá. E tipo, né? A gente sabe que é uma realidade para muitas meninas brasileiras serem estupradas e abusadas por pais, padrastos, tios, irmãos, avós, etc. Sim. Então é uma coisa muito tensa, né? Dela tá falando que tem que quebrar esse tabu, porque, enfim, se alguém lê isso e a gente não reflete muito, a gente pode estar achando que ela tá dizendo que esses abusos incestuosos são ok, sabe? Não é isso. Não é isso que ela tá falando. Não é isso. Ela tá pensando de uma forma utópica em que essas relações de incesto não seriam baseadas em abusos sexuais, mas a gente a mesma sabe que questão são, da né? bestialidade, né? Que a gente sabe que obviamente, hoje em dia, e a gente sabe o quão horrível e problemático é. E sei lá se um dia chegaria nesse nível de utopia dela. Ela realmente tipo, brisa bastante nesse capítulo. Exato. Então, você tem que ter uma mente bem aberta pra ler. Mas eu entendo esse lado de, tipo, realmente, se você dissolve a família, as relações ficam muito diferentes, né? O que conecta as relações afetivas quando não existe uma família nuclear como existe hoje em dia. Então tem muito a ver com isso, sabe? E a gente sabe, tipo, que é isso. Ela tá falando não da nossa sociedade do momento, porém, claro, é um tópico, é isso, muito estranho, principalmente pra gente quando começa a ler isso, porque a gente fica, pera, essa autora feminista tá, tipo, falando que a gente tem que aceitar o incesto e não sei o que lá, sabe? Tipo, mas é isso, calma, vamos tentar entender. Eu não sei também se eu concordo, porém, claro é bem brisado, é bem... claro que nessa sociedade que a gente tem hoje, não. Ela não concorda e nenhuma mulher feminista seria a favor, né, do incesto, porque a gente sabe que é abuso sexual. A maioria das meninas que são abusadas no Brasil são por familiares. Exato. Não existe pai, isso tio, de avô, etc. não existe isso de uma relação consentida entre a menina e o pai dela, ou entre o menino e o pai dele, tipo assim, gente, né? Sim. Sabemos que já é uma relação hierárquica de abuso de poder. Até a questão de idade, mesmo quando não é familiar, já tem uma questão Sim. hierárquica, né? Imagina dentro de uma família. É extremamente complexo. Daí ela vai entrar nessa parte da família e vai falar, tipo... Porque daí ela traz a parte da Shulamit Firestone, que é o livro A Dialética do Sexo, onde ela vai falar, o tabu do incesto é agora necessário apenas para preservar a família, então é necessário acabar com a família, e dessa forma também acabaria com o tabu do incesto. Acho que é um pouco isso. Basicamente porque, de fato, tem todo aquele rolê de que no passado, né, antigamente, o incesto era comum, aí depois quiseram criar, tipo, as famílias e as linhas sanguíneas, etc., e não poderia mais se relacionar com um parente. Tem toda essa formação da família patriarcal, e claro, eu concordo também que a gente tem que acabar com essa noção de família que existe hoje, né, porque... Não é porque a pessoa é de seu sangue que é, de fato, assim, a sua família, digamos, a gente já tem uma noção muito maior, e pessoas marginalizadas sabem muitas vezes que você pode construir sua própria família, que não necessariamente precisa ser de sangue, precisa ser a pessoa que te deu a luz, precisa ser a pessoa que é seu irmão ou sua irmã.
E, claro, a gente tem que acabar com a família porque ela é E eu acho que pautada hoje no em dia, patriarcado, e eu né? acho que hoje em dia já estão se criando noções diferentes. Eu não sei, assim, claro, eu vivo na minha bolha, mas eu vejo pelas pessoas que eu conheço, assim, sabe? Eu acho que já é muito diferente da geração dos nossos pais. Eu acho que a gente já tem, até pelas famílias estarem ficando menores hoje em dia, e as pessoas, tipo, não necessariamente quererem ter filhos e tudo mais, eu vejo que existe muito mais essa questão de considerar amigos como uma outra forma de família, sua rede de apoio e tudo mais. Eu acho que isso tá mudando um pouco com as gerações, mas obviamente a instituição, A família, família, né? E a existe família, aí. como a gente conhece, é pautada no patriarcado, na Exato. figura do homem como o provedor da família, o dono da sua esposa e das suas filhas, Exato. dos seus filhos, ele é o dono de tudo e as mulheres têm que servir a ele. A gente sabe que tem vários problemas, né? Ela fala, o tabu do incesto só pode ser destruindo a família nuclear como instituição primária da cultura. A família nuclear é a escola de valores em uma sociedade machista e sexualmente reprimida. Aprende-se o que é preciso saber, os papéis rituais e comportamentos adequados, a polaridade masculina e feminina e os mecanismos internalizados de repressão sexual. A alternativa para a família nuclear, no momento, é a família extensa ou tribo, ou seja... Né? Ou seja, vocês ouviram aqui primeiro, podcasters querem acabar com a família tradicional brasileira. Basicamente, o que ela tá falando é que, tipo, é na família que a gente tem nossas primeiras noções de, tipo, Sim. o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Porque, claro, a gente aprende isso, tipo... eu aprendi o que é ser uma mulher com a minha mãe. Eu aprendi o que é ser um homem com o meu Exato. pai. Então, eu aprendi que o homem não tem que estar lá na família, ele só tem que estar trabalhando e ser o provedor. Mas a mãe, né... Precisa estar lá. Precisa estar lá, a mulher tem que estar lá, a mulher tem que ser a que cria os filhos, E é daí enfim. que vem, né, nossas primeiras noções de relacionamento também, né? Obviamente, geralmente heterossexuais. Hoje em dia está mudando um pouco, claro, mas na maioria das vezes heterossexuais também. Então, cara, né? É bem complicado. Não dá pra você ser feminista e você aceitar essa instituição dessa forma, entendeu? Tipo, sem da querer forma como mudar ela é ela. hoje em dia, sem querer mudar ela, sem querer abolir ela. Idealmente querendo abolir ela, mas pelo menos querendo mudar ela. Eu acho que é tipo, Sim. sei lá, não... É meio absurdo, assim, quando é aquela coisa, não, eu sou feminista, mas, tipo, ainda defender a família tradicional da forma como ela é, sabe? Tipo, a família tradicional, da forma que ela é particularmente, obviamente, antifeminista já, Sim, entendeu? é. Tipo, já Tipo, faz isso mal é pras muito mulheres, oprime as mulheres, isso é claro. E aí depois a gente entra também no último ponto que ela levanta, né, o último tópico, que é sobre as crianças, né, ainda falando sobre família, é que ela fala, primeiro ela coloca uma outra frase da dialética do sexo, né, da Shulamith Firestone, que ela fala sobre como as mulheres e as crianças têm uma ligação especial, mas não romantizando, tipo, mulheres, mães têm uma ligação com seus filhos, mas sim que as mulheres, tanto as mulheres quanto as crianças, estão em situação de opressão no mundo e estão em situações de vulnerabilidade. Por isso a gente tem uma ligação maior com as crianças, sabe? Não acho nem que é tipo, porque mulher Eu se acho dá que é aquela melhor, questão mas... dos grupos oprimidos terem uma ligação... Exato. Ou deveriam ter, né? Não necessariamente tem, mas, tipo... Tendo uma compreensão melhor entre si, assim, tipo... Assim, também tem a questão, né? Que a gente sempre entra desse movimento aí, child free, das pessoas que odeiam criança, sim. né? Enfim, não usando esse nome porque eu entendo que o movimento child free das mulheres... não quererem ter filhos é extremamente importante, tudo bem. mas o que ele virou na internet, né, das pessoas querendo oprimir crianças mesmo e não deixar que elas participem da sociedade como elas deveriam, acaba oprimindo as mães, né? Exato. Porque na sociedade patriarcal que a gente tá, não é assim que todo mundo cuida das crianças, sempre cai em cima da mãe. Exato, por então, isso... querendo ou não, a gente tá muito conectada às crianças, né? Completamente, tipo, por isso mesmo a Firestone fala... Essa opressão está entrelaçada nessas duas opressões, né, de crianças e de mães, enfim, de mulheres no geral, e se reforça mutualmente em tais formas complexas que não será capaz de falar de libertação das mulheres sem também discutir a libertação das crianças. O que é uma ótima frase aí, ó, pra você, se você ficar falando, eu sou uma mulher feminista, mas, eu odeio criança, não suporto. Não é assim, gente, elas não também pode fazem levar parte pra da lugar sociedade, público. tanto quanto a gente, e, tipo... É complexo, tá ligado? Não é, obviamente, equiparando, são coisas muito diferentes, mas é verdade que a nossa sociedade trata crianças como inferiores. E daí velho. com certeza. Tanto crianças Como quanto propriedade, idosas, né? né, E como propriedade. E você entra pais, na né? questão da produtividade, né? Quando você entra na questão de, você ainda não trabalha, você não produz para o capital, então você não é um ser humano completo, Exato. você não é um indivíduo que merece respeito. É aquela questão, né, que você tava falando antes também, que a gente falou no episódio perdido.
o quão absurdo é, mano, se você bate em qualquer ser humano, as pessoas interferem. Isso é contra a lei. Isso é contra a lei, não sei o que lá, enfim. E hoje bater em criança também já é contra a lei, né? Lembrando. Mas vocês lembram de toda a treta que deu quando isso virou? Agora bater em criança pode, porque ela é sua posse, tá ligado? Porque ela é seu indivíduo. Que é um pouco da lógica aí onde a gente coloca na questão da mulher, dos homens que batem nas mulheres, porque eles acham que elas são sua propriedade, claro, tá porque o homem patriarca da família acha que tanto a sua mulher quanto os seus filhos são suas propriedades. Exato. Entendeu? Então, tipo, é isso, sabe? Ele acha que pode bater neles, tanto na mulher quanto nos filhos, porque nenhum deles são seres humanos válidos de verdade como ele é, sabe? Exatamente. Tipo... Ele é o ser humano universal, né? Ele é o ser humano principal, ele é o rei, o centro de tudo. Então ele pode, porque o resto é tudo posse dele, ele pode fazer o que quiser, e isso entra as crianças também, sabe? Elas não são vistas como parte da nossa sociedade da forma como deveriam, porque, enfim, daí nesse mundo ideal que a Andrea tá relatando nesse capítulo, né, que ela tá falando do que ela imaginaria, as crianças fariam tanto a parte da sociedade, dessa comunidade andrógena, quanto qualquer outra, sabe? Não seria excluídas da forma como é hoje em dia. Tipo, ela argumenta que as crianças têm que fazer parte da sociedade, sabe? Porque, elas são pessoas, elas são só pessoas mais novas, sabe? Elas não têm que ser excluídas, não têm que ser tratadas como posse, como inferiores. E toda a noção de infância também, que a gente sabe que mudou muito. Enfim, cada tópico desses que a gente tá falando renderia um episódio, né? Se a gente ficasse aqui falando só sobre isso. Porque tem muito estudo sobre, tem muitas polêmicas, tem várias... questões, também daria para trazer pessoas para discutir, cada um deles que entendem melhor disso, mas eu acho que tudo se resume em, tipo, né, ela fala, assim, a questão de todo mundo criar as crianças dentro de tribos, dentro, né, não dessas famílias nucleares que a gente tem, e das crianças conviverem com a gente em sociedade normalmente, fazendo o que elas podem fazer, né, não obviamente trabalhando da mesma forma como um adulto, mas tendo essa noção, teria uma noção diferente do que é a infância hoje em dia, da mesma forma que já teve no passado, quando não tinha esse sistema capitalista como a gente tem hoje, a infância era outra coisa, sabe? Então, tem várias questões aí que vão mudando culturalmente falando, né? A invenção da infância, adolescência, pré-adolescência. E, com certeza, numa sociedade que não fosse baseada em hierarquias de gênero, de raça e de classe, com certeza a infância seria muito diferente do que é hoje em dia. E as crianças seriam muito mais respeitadas, ou deveriam ser, né? Idealmente, a gente deveria colocar isso na nossa cabeça quando a gente pensa na sociedade utópica que a gente quer. E ela fala, né, que as crianças são plenamente capazes de participar em comunidade e têm todo o direito de viver seus próprios impulsos eróticos. Na comunidade andrógena, esses impulsos conservariam um elevado grau de inespecificidade e, sem dúvida, mostrariam ao resto de nós o caminho para a autorrealização sexual. As distinções entre crianças e adultos e as instituições sociais que impõem essas distinções desapareceriam, como assim que uma comunidade andrógena se desenvolvesse. Ou seja, realmente, tipo, as crianças fariam parte da comunidade, poderiam desenvolver a sua sexualidade, seu rolê erótico da forma que quisessem. Sim, sem estarem sujeitas, né? Sem estarem sendo abusadas e tal. E, de novo, é uma coisa muito bonita e utópica de se pensar e na sociedade ideal, de fato, elas seriam tratadas como membros normais da sociedade, né? Sim. Você fala aqui o finalzinho do... E acho que isso conclui os tópicos que ela aborda, que são bem complexos, como a gente falou, cada um deles renderia muito aqui, mas todos eles são pequenos pilares do que ela fala em relação ao que ela imaginaria, né, da sociedade ideal. E eu acho que isso é muito interessante. A Dworkin é muito ousada na forma como ela escreve, nos tapas na cara que ela dá, né, da escrita dela. E, cara, eu acho isso... Assim, esse capítulo, ele é difícil, ele é meio brisado, assim, mas eu acho que ele traz muitas reflexões relacionadas a que tipo de mundo a gente quer construir, né? Porque a gente fala muito, e todos os outros capítulos eram em relação à desconstrução, ao que está acontecendo hoje, né, a materialidade, analisar a cultura e tudo mais, mas também quando a gente para tipo assim, ok, a gente não concorda com o que está acontecendo hoje, vamos desconstruir tudo isso aí, mas o que a gente vai construir a partir disso, sabe? Exato, a gente tem que pensar no que a gente quer. Exatamente, tipo, não é só o que a gente não quer, porque a gente sabe o que a gente não quer, a gente sabe que a gente não quer essas instituições, a gente sabe que a gente não quer essa hierarquia que existe hoje em dia, a gente sabe que a gente não quer o machismo, o feminicídio, né, toda a opressão de gênero, mutilação genital, casamento infantil, abuso sexual, né, de crianças, né,
pedofilia, etc. Mas o que a gente quer, tipo, como seria uma sociedade sem essas coisas? Pode parecer absurdo, nossa, uma sociedade sem essas coisas, perfeito, é isso que eu quero, mas como que ela funcionaria? Porque no momento que a gente para ver que todos esses tipos de abuso, eles, tipo, determinam a nossa sociedade, as nossas relações, a família, a igreja e tudo mais, e todas essas instituições enormes, a gente para pensar, cara, na verdade elas são grande parte do que é ser mulher, na verdade elas são grande parte do que é homens se relacionarem com mulheres, e como seria se não tivesse isso, sabe? Como que a gente vai construir essas relações mais, como ela diz, andrógenas, que seriam sem o gênero, né? E aí, na conclusão, ela fala sobre, basicamente é isso, que o objetivo do livro é transformar a sociedade, né? Realizar uma transformação cultural plena, desenvolver um novo tipo de ser humano, um novo tipo de comunidade. E então, por isso que ela tá falando sobre tudo isso, né? O que ela quer nessa nova sociedade. Por isso que ela... Dá pra ver muito bem que ela começa o livro analisando, tipo, o que tá errado na nossa sociedade. Tipo, os contos de fadas, a pornografia, toda a cultura, todos os livros, a revista, etc, etc. E depois ela chega no tipo, tá, já que isso está errado, então o como que a vamos gente... fazer? o que vamos fazer? Qual é a comunidade que a gente quer? Qual é a sociedade que a gente quer? Entendeu? E é interessante porque, assim como a gente falou lá na introdução, né, a Andrea, ela escreve de uma forma, tipo, muito, tipo assim, na cara, sabe? Ela não embeleza nada. E não tem medo de tocar em assuntos polêmicos, ela toca como a em gente pode assuntos ver. muito polêmicos. E ela mesma fala ali na conclusão do livro, a jornada pela liberdade não é fácil, não é simples. Ou seja, não é romântica, não deve ser romantizada, é uma coisa tensa, feia, vai ser difícil, entendeu? Então ela trata de todos esses assuntos muito pesados, ela fala de uma forma muito, tipo, fuder, não sei o que lá, ela não usa palavras, tipo, ela não vai querer, tipo, vou usar um vocabulário bonitinho e elegante e acadêmico e sei lá o quê. E tranquilo e tal. Não, ela é muito mais, tipo, foda-se o que vocês vão pensar, eu vou escrever isso aqui porque é o que eu acredito e tal, pá. Enfim, é uma coisa a se admirar, não necessariamente a se concordar com tudo e ter como, meu Deus, diva maravilhosa, perfeita, nunca errou. Eu acho que a gente pode falar, tipo, calma, vamos analisar isso aqui com calma, vamos ver se a gente concorda com isso ou não. Por como a gente deveria olhar pra todas as autoras e pra todas as pessoas, na verdade, sabe? Tipo, eu sou completamente contra essa cultura da internet que as pessoas idolatram os outros e criam esses gênios perfeitos que nunca vão errar. Não, eu acho que a gente tem que questionar todo mundo. E a Dorkin traz muita coisa também a ser questionada. Mas aí, tipo, né, a gente também tem que parar e refletir e pensar que, cara, o trabalho dela é muito foda. E chegamos à conclusão, né, e chegamos ao fim do livro. E, cara, é um livro muito marcante. A gente escolheu ele justamente por causa disso. Não é? A conclusão vai trazer justamente a questão dela com o objetivo do livro, que ela começa falando lá na introdução, que o objetivo é criar uma revolução, é criar uma forma diferente, né, de se pensar. E aí ela vai falar, né, que o objetivo desse livro é transformar a sociedade, é realizar uma transformação cultural plena e desenvolver um novo tipo de ser humano, um novo tipo de comunidade. Então, ela não quer só escrever por escrever, ela quer escrever para instigar outras pessoas a querer, né, criar também essa sociedade junto com ela. Exato, tipo, desde o início que ela fala que o livro é uma ação política e que ela fala que quer mudar o mundo com esse livro, tipo, ela já... E ela termina da mesma forma, né? Ela fala, eu escrevi esse livro para descobrir por que eu não sou livre e o que eu posso fazer para me tornar livre, né? Para mudar essa situação, para, enfim, para conseguir... Pra gente tentar, pelo menos, começar esse longo e árduo caminho pra chegar nessa nova sociedade, entendeu? Sim. Tipo, ela mesma fala, tipo, ela não tá romantizando, ela não tá falando, tipo, vai ser fácil chegar lá e essa nova sociedade vai ser construída de boa, amanhã já tá pronta. Tipo, ela mesma fala, cara, é um caminho difícil, é um caminho longo, árduo, e não vai ser bonitinho, não vai ser confortável e legal, nem nada assim. Sim. E aí ela fala, né, essa é uma das últimas partes do último capítulo, sobre como a gente tem que realmente mudar essas coisas para conseguir chegar nessa sociedade ideal, né? Ela fala, nós devemos recusar a nos submeter a essas instituições que são, por definição, sexistas. O casamento, o núcleo familiar, as religiões criadas no mito do mal feminino. Nós devemos recusar a nos submeter a medos gerados por tabus sexistas. Nós devemos recusar a nos submeter a todas as formas de comportamento e relacionamento que reforça essa polaridade masculina e feminina, que alimenta o padrão básico de dominância masculina e a submissão feminina. Devemos, ao invés disso, construir uma comunidade onde a violência não é a dinâmica principal dos relacionamentos humanos, onde o desejo natural é fundamental da comunidade, onde a androginia é a premissa operativa,
onde a tribo se baseia em androginia e formas sociais que seriam desenvolvidas a partir dela são as bases da estrutura cultural coletiva, não coercitiva, não sexista. Ou seja, não pautada na violência, não pautada na hierarquia, na opressão. O que seria realmente criar uma sociedade completamente nova, porque Exato. a gente sabe que a sociedade é completamente baseada na violência, seja de gênero, seja de outras distinções e opressões entre as pessoas, né? Então, realmente é um livro que nos traz essa utopia e ele é muito interessante e ele é muito foda pra você pensar em toda a forma de como vamos libertar as mulheres de toda essa hierarquia de gênero, né? É um livro que, traz assim, várias reflexões. Além de trazer muitas reflexões, eu acho que ele não é, né, tão conhecido aqui no Brasil e tal, então a gente espera que a gente tenha trazido algo novo pra vocês. Quando a gente começou esse projeto, foi justamente pela questão de... Quando a gente parou, assim, tipo, vamos fazer um podcast sobre o que ele vai ser e tudo mais, foi justamente pelo nosso descontentamento com a forma rasa como o feminismo é abordado por, enfim, né, criadores de conteúdo no geral, criadoras de conteúdo na internet, muitas youtubers, até podcasters e tal. Não tanto que podcast ele nos dá, né, essa liberdade para se aprofundar melhor num tema, foi por isso que a gente escolheu esse meio, esse tipo de mídia, mas no geral as pessoas banalizam muito, né, por toda a questão de ter explodido o feminismo liberal, virou assim tudo sobre as suas experiências, sobre experiências individuais, tem uma visão muito liberal disso. E aí a gente criou esse projeto justamente para trazer aprendizados, para falar sobre teoria no geral, para olhar para o que mulheres já produziram antes da gente, porque eu acho que eu sinto muita falta disso, sabe? Todo mundo, ok, bate no peito, é feminista e, né, segue as pautas tradicionais, tipo, homens e mulheres receberem o mesmo salário e tal, mas, tipo, existe toda uma história feminista que a gente tem aí pra estudar e pra desbradar, e a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que nem todo mundo né, tem o tempo de ler os livros, tem o acesso a eles, conhece eles e tudo mais, por isso que a gente também escolheu um livro que é de acesso pra todo mundo, né, que você pode baixar o PDF em casa. Mas é complicado mesmo, então a gente pensou, né, o nosso objetivo aqui é realmente, tipo, conversar sobre o que a gente está estudando e trazer essas reflexões para vocês. E a gente espera que vocês estejam gostando e tenham gostado dessa temporada. A gente espera que vocês continuem ouvindo e a gente vai continuar com o projeto ano que vem, né? A gente vai pensar em outro livro, vamos trazer outros assuntos que a gente não abordou aqui. Queremos tentar procurar, assim, mais entrevistas, mais coisas, assim, para diversificar o conteúdo também, né? O formato de conteúdo. Enfim, temos várias ideias pro ano que vem. E a gente espera que vocês tenham gostado desse ano, né? Dessa primeira temporada. A gente pretende aí criar grupos para estar mais em contato com vocês, porque a gente começou esse projeto bem realmente despretensiosamente, tem dado muito certo, tem reunido muitas mulheres que querem também aprender junto com a gente, nas outras mídias sociais também. E por aqui, né, tem várias pessoas já ouvindo, estamos crescendo aí aos pouquinhos, o que está sendo muito legal. E a gente espera crescer ainda mais e conseguir estar mais próximo de vocês, conseguir ter uma periodicidade também maior, que tem sido o nosso maior fraco aí, né? Tem sido difícil esse ano, mas ano que vem a gente pretende também se estabilizar mais com isso. Esse aqui não é o nosso trabalho oficial, né? Vale dizer que a gente não ganha nada pra estar aqui. Até esse ano eu ainda estudava, a Letícia trabalha, eu trabalho, eu tava ainda na faculdade. Então, assim, é um rolê que a gente tá tocando, né? No nosso tempo livre. Tá aí. E a gente tá aqui tentando e aprendendo e esperamos que, né, que a gente tenha melhorado, né? Com esse... Desde março até dezembro, fazendo podcast e tal. Aprendendo com o tempo que a gente tá nesse rolê. Exatamente, a gente tá aprendendo aos pouquinhos e é difícil, sabe? A gente faz tudo sozinha, então realmente a gente não sabia editar, a gente não sabia gravar, a gente não sabia nada sobre que instrumentos utilizar, que microfone, que gravador, etc. A gente tá aprendendo tudo na prática e a gente agradece muito quem esteve ao nosso lado, mesmo com as qualidades duvidosas, e a gente tenta compensar no conteúdo, porque de fato técnica a gente tá aprendendo na prática mesmo. E assim, né? E aos pouquinhos, quem sabe um dia a gente vai conseguir, sei lá, pagar alguém pra editar pra gente, esse é o sonho. Pagar alguém pra divulgar, realmente fazer uma coisa um pouco mais profissional, mas por enquanto é isso.
Para ano que vem a gente tem várias ideias, a gente ainda não vai dizer nada, porque não tem nada definido, né? A gente ainda tem que conversar aqui uma com a outra, mas vocês vão ver e a gente vai avisar quando voltar. Não prometemos nada, tipo, não conseguimos prometer que vai ser janeiro ou fevereiro, mas vai voltar o projeto, porque a gente tem gostado muito e tem sido muito legal e a gente vê muito futuro, né? Tanto na mídia podcast no geral, que tá crescendo pra caralho, quanto realmente nessa base de ouvintes que a gente conseguiu reunir durante esse ano. Muito e obrigada seguidores. Muito obrigado por estarem aí por nós. E é isso, eu acho que só tende a crescer e eu espero que tenha cada vez mais pessoas interessadas em ler sobre teoria, em discutir com os outros, em ir atrás dos livros, ir atrás dos textos e também levar isso pra prática, obviamente, né? Mas eu acho que tá faltando muito isso. Então a gente espera que esse projetinho aí, que esses 13 episódios tenham ajudado um pouco. Se você não ouviu os outros, volta atrás e ouve tudo e espera que isso tenha, tipo, sei lá, te mudado de alguma forma, feito você pensar mais e querer ir mais atrás dessas teorias. E se vocês quiserem deixar aí sugestões, opiniões, recados, declarações de amor. Declarações de amor, tudo que vocês quiserem. Nossos Twitters, a gente tem o Twitter do podcast, que é @pessoalpodcast. A gente tem o Instagram do podcast, que é @opessoalepolítico. A gente também tem nossos Twitters pessoais, né? O Le Graton, Isabela Graton. E segue lá. E tem o nosso Medium também, que tá bem desatualizado, mas em breve será atualizado, a gente promete. Será, nas que férias agora. @opessoalepolítico também, que você encontra por lá. Acho que é isso, gente. Obrigada por estarem aí. Tenham um ótimo 2020. Tenham uma ótima virada de ano. Até o ano que vem, gente, continuem nos ouvindo aí. A gente vai trazer novas coisas. E então, até 2020, galera. É isso aí. Obrigada, pessoal. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.